Rede Globo apresenta Globo Rural. Os assuntos que você vai ver no Globo Rural de hoje. A redescoberta do Cerrado brasileiro, uma terra pobre que está produzindo de tudo. Os recordes do trigo e da soja no Cerrado de Goiás. Uma pesquisa norte-americana, uma fazenda que está usando a energia do sol para resfriar o leite. Nos nossos estúdios, uma entrevista com o vice-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Américo Utumi. Também no Globo Rural de hoje, você vai ver por que é preciso plantar árvores na sua fazenda. Você vai precisar delas. Bom dia. Para a agricultura brasileira, os anos 70 foram os anos da soja. Um produto praticamente desconhecido até 1950, nos anos 70, a soja invadiu os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás. E logo disparou em nossa lista de exportações. Mas até aqui, o aproveitamento da soja tem sido bastante limitado. Quase que não passou da extração do óleo e da forragem para o gado. O Globo Rural nasce com os anos 80. Esse decênio que se abre com a fome rondando o mundo. E para vencer esse desafio da fome, nos anos 80, a soja deve encontrar a sua vocação mais urgente, que é a de servir de alimento para o homem. Agora o Globo Rural vai apresentar a sua primeira reportagem. É uma reportagem sobre o Cerrado, esta vasta extensão de terra brasileira com características bastante particulares. Neste final do ano, a equipe do Globo Rural foi ver de perto o Cerrado brasileiro. Esteve no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, em Planaltina, no estado de Goiás. Visitou Cristalina e Luisiânia, também em Goiás. Esteve em Unai, Patos de Minas, Paracatu, Rio Paranaíba, São Gotardo, tudo em Minas Gerais. Sempre conversando com lavradores e técnicos para saber se esta região é realmente tão promissora como a gente ouve dizer. Você vai ver agora essa reportagem sobre o Cerrado, produzida por Renato Moreira. A região dos Cerrados tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase um quarto do Brasil. É uma área tão grande que para conseguir uma igual na Europa, a gente teria que juntar Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda e Suíça. Desde o século passado, essa imensa região começou a ser explorada. O Cerrado sempre contribuiu com boa parte do gado, do arroz, do milho e do feijão consumidos no país. Mesmo assim, o Cerrado nunca teve o desempenho agropecuário dos estados do Sul. O solo do Cerrado é fraco, sua paisagem é pobre, as árvores são baixas, ralas e retorcidas. Mas essa paisagem começou a mudar na década de 60. Brasília foi instalada em pleno Cerrado de Goiás. E com a nova capital vieram as estradas e o interesse pela região. Enquanto isso, no sul do país, esgotavam-se as possibilidades de expansão agrícola e pecuária. Hoje, como diz o agrônomo Galco Ollinger, presidente da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Cerrado é a principal fronteira agrícola do país. O Cerrado é a grande área brasileira ainda disponível para nós ampliarmos a fronteira agrícola para a agropecuária, para a exploração agropecuária. São aproximadamente 200 milhões de hectares, dos quais 100 milhões são apropriáveis à agricultura. O Cerrado representa indiscutivelmente uma reserva de produção de alimento da primeira qualidade. Todo o esforço do Ministério, a partir de 80, vai se desenvolver no sentido de induzir mais e mais ao produtor rural brasileiro vir conhecer mais de perto a capacidade e as condições excelentes de produção que o Cerrado oferece. Não vai faltar recursos ao Cerrado para correção de solo, para calagem. Vamos iniciar uma programação de irrigação, aproveitando os vales úmidos, as várzeas que existem no Cerrado, para que nós possamos conseguir aquilo que nós queremos, uma produtividade mais elevada do que existe hoje em produção em outros lugares do país. Como os solos do Cerrado não são ricos, eles precisam ser bem preparados para render economicamente. Mas as vantagens são muitas. A começar pelo próprio preço da terra, que por lá é muito mais barata. Outra vantagem,
O cerrado é plano, o que facilita muito o trabalho de mecanização agrícola. Sem falar que no cerrado não há grandes problemas com a retirada de tocos de árvores, como acontece, por exemplo, na Amazônia. Como em todo lugar, o cerrado tem manchas de terra boa e de terra ruim. Nas várzeas, a fertilidade é maior. É aí que estão sendo cultivados os cereais. Nas terras médias, o uso mais indicado é o de pastagens para o gado. E nas terras piores, o melhor aproveitamento é a formação de florestas. Dentro do programa de reflorestamento brasileiro, que já data mais ou menos de 10 anos, nós depositamos uma fé tremenda no potencial que a região dos Cerrados tem para a produção de madeira ou de carvão, de energia, de fibra, de celulose, de papel, etc. Uma comparação, Elmar, entre a mata normal de cerrado e esse reflorestamento em termos de produção por área. A comparação ela é até desleal, porque numa mata de cerrado ralo nativo, praticamente a grande finalidade seria a produção de carvão. Mas os rendimentos são baixos, extremamente baixos, se comparados com o reflorestamento, com o eucalipto, como é esse caso aqui. Para quem está preparando pastos, não há dúvidas de que o cerrado é um bom negócio. Vejam, por exemplo, o depoimento de 2 fazendeiros, um em Goiás e outro no Cerrado de Minas Gerais. Esse pasto aqui nós plantamos o fim do ano passado. Fim do ano passado. Então ele tem que idade? Vai fazer menos de um ano. Vai fazer um ano. O desenvolvimento do gado nessa pastagem é bom? Espetacular. Espetacular. Vocês vão ter a oportunidade de ver, que não tiveram o dia que o gado chegou, mas atualmente vocês vão ver, é excelente. Os cerrados da região, de um modo geral, são bons? Todos bons. Não tem pedra, nem areia, nem nada. E você vai criar quantas cabeças nesses 90 e poucos hectares? Aqui, depois de plantar esse capim que eu estou formando aqui, cabe 10 reis por hectare. 10 reis por hectare. E hoje, sem formar, quantas reis caberia por hectare? Vou te contar. Nas águas entrava uma, assim, uns 3 ou 4 meses, na na seca nenhuma. Um dos cereais de que o Brasil tem mais dependência é o trigo. Nós importamos anualmente 1,5 milhão de toneladas de trigo. Para o agrônomo Adir Raul da Silva, o cerrado pode ajudar a diminuir essa dependência brasileira do trigo, porque o trigo do cerrado pode render mais do que o trigo plantado no sul. 3 anos, pelo menos, fomos obtendo aqui na sede do cerrado, nesta área que podem ver, uma produção de mais de 4.000 quilos por hectare. Deste ano tivemos 4.600 quilos por hectare. Com uma adubação bastante forte, o custo seria ao redor de 2.000 quilos por hectare no máximo. Uma adubação média, 1.500 quilos de trigo já pagariam, de modo que os rendimentos acima de 3.000, e como disse, aqui no CPAC, com todo capricho, nós estamos obtendo entre mais de 4.000 em 3 anos seguidos, sem riscos de fracasso por questões de clima ou de doença. Quer dizer, nós temos um rendimento elevado e segurança de produção, o que é também extremamente importante para o produtor. Depois de 10 anos de experiência, os agricultores do Cerrado já têm resultados positivos para apresentar. E as comparações com os outros centros de produção são inevitáveis. Estamos obtendo no Cerrado 3.600 quilos de soja por hectare, como foram colhidos este ano. 3.600 quilos aqui, na região de Unai, sem irrigação, com a chuva natural. É verdade que o ano correu muito bem com relação à distribuição da chuva, mas 3.600 quilos são 2 vezes a produção média colhida no estado do Paraná. Como é que está a lavoura de soja? Esse ano está normal. Normal? Não tem problema? Não, chuva regular. Chuva regular. E pragas? Pragas por enquanto nada, né? Nada ainda, né? Quanto você gasta para fazer um alqueire, 1 hectare dessa lavoura, Tsuneu? Em hectares, em torno de 9.500 a 10.000. Como é que produziu o seu café, Creuson? Esse ano teve uma produção boa. O café é uma produção boa? Teve 114 sacos por hectare. Por hectare? Isso em 1.000 pés daria mais ou menos quanto? Em mil pés, mais ou menos 80 sacos. 80 sacas por 1.000 pés. O que você gastou com o que você recebeu deu uma rentabilidade boa? Deu, boa, excelente. E o custo de mão de obra é muito alto? Não, é relativamente baixo. Por exemplo, hoje nós pagamos mais ou menos 50 cruzeiros por dia ao pessoal, e no Paraná vamos suportar hoje 150, 100 cruzeiros por dia.
Mas o caso mais conhecido no Cerrado é o do fazendeiro Luiz de Souza Lima, que quebrou no ano passado o recorde mundial de produtividade de soja. Iniciamos com uma pesquisa, sentindo que ia ter muita dificuldade até que encontrasse uma fertilidade útil que desse condição de ter economia. E no final de 3 anos nós já conseguimos ter a maior produção de soja encontrada até hoje no mundo. Que foi no ano passado. Foi o ano passado, que nós conseguimos 60 sacos por hectare de média, num ano excepcional. Bem, por esses exemplos, nós podemos ver então que o Cerrado não é um sonho e nem uma simples aventura. E vejam que a sua exploração racional e técnica não atingiu nem 2% de toda a sua área. Na verdade, ainda tem muita terra para ser trabalhada e resta muita esperança. A grande perspectiva brasileira que nós temos em termos de agropecuária nessa próxima década é aqui neste Cerrado. A última fronteira será então a fronteira da Amazônia. Acredito que esta fronteira tem que ser antecipada à fronteira da Amazônia.